Vitinho, mas o Locomotive libera. Olha, mas foi um gol extremamente confuso. Nem o árbitro sabe pra quem que ele deu. Ele fechou o olho, minha mãe mandou escolher esse daqui. Mas não foi pro Vitinho. O Flamengo tá torcendo que não seja pro Vitinho. Não foi pro Vitinho, tá? Mas o CSKA é o campeão aí da Supercopa da Rússia. Um abraço também ao nosso vizinho, né, Edmundo? O Guilherme, vice-campeão pelo Lokomotiv Moscou, nosso vizinho lá em Rosinca. Grande abraço ao Guilherme. Vamos ver agora, a gente está monitorando, a gente está já apurando aqui. A informação é essa: o Flamengo está acertado com o Vitinho e estaria acertado com o CSKA. Um grande investimento, a maior contratação, né, aliás, da história do Flamengo, superando até o Everton Ribeiro. Um contrato de 4 anos com o Vitinho. E a gente vai tocando aqui, pintando novidade. Claro que a gente vai atualizar no Expediente Futebol. Mas eu falava da 16ª rodada, Corinthians, como a gente mostrou aí antes do intervalo, torcedor tá na bronca, tá protestando. E olha, são muitas informações nessa sexta-feira. Tem reforço chegando, né? O Dias está a caminho, aprovado nos exames médicos, o paraguaio. Enfim, chegando aí do Real Madrid. O Jonatas vai parar 3 semanas. Vai parar 3 semanas, lesão na coxa. Mas o Pedro Henrique é a boa novidade, é a boa notícia, treinou, está liberado, inclusive relacionado para o jogo de domingo lá em Brasília, Corinthians e Vasco, Vasco e Corinthians. E hoje quem falou foi o artilheiro da Arena Corinthians, falou o paraguaio Romero, hein? Tá jogando bola o Romero, vamos ver o que ele disse. Então, eu não posso decidir isso, né? Quem tem que decidir é o treinador, né? Mas sim, eu fico à disposição, mas o Osmar é que vai decidir se quem vai colocar na frente. Eu fico feliz também porque é uma posição onde já joguei bastante lá no Cerro Porteño. Aqui não teve muita oportunidade de jogar como centroavante, mas já em 2015 acho que joguei muito tempo, quase 6 meses de centroavante, já conheço essa posição, mas se dá para jogar de centroavante de ponta direita ou esquerda, com tal de entrar em campo, para mim é legal. Não, acho que não afeta, não. Outra coisa, né? A gente só se preocupa dia a dia, treinar bem, trabalhar para chegar bem nos jogos. A diretoria vai saber lidar com esse problema, né? A gente só se preocupa para jogar futebol. Mas no jogo você percebeu que a torcida empurrou o time, esteve do lado do time. Para nós é muito importante o apoio da torcida. Jogando em casa sempre foi importante, então tomara que se resolva logo esse problema que tem. Você jogando aqui no Corinthians, você já tem uma responsabilidade muito grande, já sendo cara ou não. Eu, por estar muito tempo aqui no clube, a responsabilidade é mais grande, maior, porque a gente tem já conhecimento do clube, já sabe como lidar quando o resultado não está vindo. Jogar aqui é muito diferente em todo sentido. Pelo que eu escutei, ainda não joguei em outro time aqui no Brasil, mas já me falaram que é diferente o Corinthians, a pressão é outra. Então a gente tem que estar bem preparado e o elenco sempre vai mudar. Cada ano, estou aqui há 4 anos e sempre muda alguma coisa. Saem jogadores importantes, vem jogadores com qualidade e a gente sempre mantém o DNA do Corinthians, que é a humildade, trabalhar bem forte e sempre brigar pelos títulos aí. Tá aí o Romero falando uma frase interessante ali, né? O DNA é sempre o mesmo, né? Enfim, engraçado como é que o Romero, lá quando chegou o Corinthians, tinha aquele discurso mais tímido, mais acanhado, que não fazem os títulos, né? Hoje ele fala com muito mais personalidade, fala com uma autoridade e, verdade seja dita, ele hoje é uma das lideranças desse grupo do Corinthians e tem personalidade, cresce na diversidade, hein? Faz embaixadinha hoje pra mostrar que tem habilidade, que o irmão dele não é melhor que ele. Segura aí, Rodrigo, segura aí, porque olha, a chapa tá esquentando, hein? Protesto da torcida do Corinthians lá no Parque São Jorge, olha aí, ó.
Ao vivo, hein? Uma torcida organizada, protestando. Enfim, é para tudo isso? Com cerca de 400 torcedores, ó, na frente da sede do Corinthians, enfim. O momento pede isso mesmo? O torcedor está fazendo o papel dele ou há exagero, Edmundo? O torcedor está exagerando. Exagerando porque as pessoas podem gostar ou não, mas eu vou repetir. Nós temos um campeonato brasileiro, nós temos 12 gigantes. E uma hora vai ganhar um, outra hora vai ganhar o outro, os times oscilam, é normal. Quem faz sucesso aqui no Brasil é o seguinte: fez sucesso, é vendido. Não teve sucesso, é mandado embora. Então, assim, é muito... não é como a Europa, que os caras jogam 5, 6, 8, 10 anos no mesmo time. Então, instabilidade acontece em todos os times. E o Corinthians é atual bicampeão paulista, atual campeão brasileiro. Então, assim, é normal que outros clubes do exterior venham e se interessem pelos jogadores do Mas aí que está a questão, né, Edmundo? Jogadores e comissão técnica. A forma como esses jogadores estão saindo, né? Tá muito fácil tirar jogador do Corinthians hoje. Mas olha só, advogado de pobre entre o João, não vou aqui sair em defesa de ninguém. Mas para a multa ser alta, o salário tem que ser proporcional. Entendeu, Calheiros? Então, assim, o Corinthians diz que tem um teto, que não vai ultrapassar esse teto. O caso do Balbuena, por exemplo. Aí o cara se valoriza e extrapola o teto. O cara se valoriza, ele falou: você só paga isso? Então tá bom. Então você bota uma multa mais baixa. E porque se aparecer algum clube interessado, eu quero ganhar dinheiro em outro lugar, se eu não posso ganhar aqui. Não acho que um clube do tamanho e da envergadura do Corinthians deva servir como vitrine. Não, muito pelo contrário. Os jogadores têm que ser contratados com o seu devido valor para jogar no Corinthians, não para fazer vitrine como trampolim para irem embora. Só que a lei que beneficiou aos atletas, enfim, ela é uma coisa que fica dúbia em certos momentos. Porque se você paga um salário baixo para ter o jogador, a multa também é baixa. Você paga para ter uma multa alta, você vai ter que pagar um salário alto. E aí para 30, 35, 40 jogadores que normalmente os clubes têm no elenco, é muita coisa. Então, assim, o torcedor, eu acho que ele tem todo o direito de se manifestar se ele não estiver satisfeito. Mas acho que há um exagero pelas conquistas recentes que a equipe do Corinthians obteve. Pois é, e olha, por enquanto a gente está vendo nas imagens aí, por enquanto é um protesto pacífico. O torcedor, se mantiver esse clima aí, esse tom, tá no direito dele. Não pode ter quebra-quebra. Aí não é legal. Assim, mas, o PVC, a realidade é essa. E pelo que o Edmundo tá falando aqui, e essa é a realidade do Corinthians, não vai ter jeito. Para conquistar títulos, vai ser com times baratos. Mas eu discuto, tentar separar duas coisas. Uma coisa é essa manifestação. O torcedor tem todo o direito, mas a questão é muito parecida com o que houve na eleição 4 meses atrás. Tem uma decisão política, eu falei do Palmeiras agora há pouco, o Corinthians também é parecido. E está parecido. Tem uma disputa política que representa você pegar parcelas de facções uniformizadas que estão contra a diretoria. Sim. A parte, não estou dizendo que o Andrés está certo, está errado. A política de compras e vendas do Andrés, eu discordo em boa parte. Quando ele fala que discute se o outro clube vai ter sucesso porque não vendeu e ele vai ter que vender porque ele vai fazer o ambiente do vestiário. Ele faz o ambiente do vestiário, ele tem conseguido de fato, como ele falou ontem, ter resultados positivos, o Corinthians tem tido nos últimos anos, mas eu acho que precisa acontecer alguma coisa para tentar fazer com que o Campeonato Brasileiro seja mais sedutor. Não é só o Corinthians que vai fazer isso isoladamente, mas o Brasil conseguir segurar mais jogadores durante a temporada, seja a discussão da inversão da janela, para ter menos impacto das transferências no Campeonato Brasileiro, mas é preciso ter uma resistência maior. E o Andrés não tem tido resistência em relação às saídas. Daí a você dizer que tem que ter esse protesto. O protesto é político. Sim. A política de manutenção do elenco ou de acreditar que o Corinthians é uma máquina de fazer novos times
é outra coisa. E acho que você acreditar que vai ser uma máquina eterna de fazer novos times, novos técnicos, uma hora não dá certo. Mas olha só, se o torcedor, e pelas informações que a gente tem, o torcedor ele está protestando nesse momento, enfim, é o estádio que hoje só representa despesa para o Corinthians e não virou uma fonte de arrecadação. Mas ele não é o tiro no pé. Mas não é isso que ele está protestando. Não, está no contexto. Ele está no contexto em termos, porque assim, porque é política isso. É que nem o velho presidente do São Paulo, Zé Augusto Bastos Neto, que dizia, quando o Morumbi estava sendo reformado, que ele dizia, o torcedor grita, queremos jogador. Ele não grita, queremos amortecedor. O Morumbi tem que colocar amortecedor. Teve um momento que a torcida de São Paulo gritou, queremos amortecedor. Mas olha só, mas tudo bem, político ou não, o torcedor está aí protestando justamente desses temas. Primeiro ponto, o jogador está saindo muito fácil do Corinthians, né? Então tem que se discutir, ou aumenta o teto, ou para criar mecanismos mais seguros para manter os seus principais jogadores, ou não sei, enfim, investe em outra esfera, investe em outra ponta, mas essa é uma bronca do torcedor. O estádio é um elefante branco, é muito bonito, é confortável, é legal, é bacana bater no peito e falar que tem seu próprio estádio. Eu não sei, do jeito que está hoje, o Corinthians está quanto tempo para tentar botar um name rights lá na Arena? 2014, a Copa. Nossa, a Copa do Mundo acabou em 2014, a gente já está indo para a segunda Copa depois da Copa do Brasil. E não é possível, o Corinthians não tem um patrocinador master. O Corinthians não tem um name rights no estádio moderníssimo da Copa do Mundo. Enfim, como é que se sai dessa situação? Calheiros, eu estou de acordo e acho que ontem o Andrés falou a frase que acho que é a manchete da entrevista de ontem, que é não vender o name right por incompetência, ele tem que ser cobrado por isso, é pura verdade. Não acho que é um elefante branco, porque tem jogo lá todo dia. Eu entendo como elefante branco. Verdade. Não. O local que você tem um estádio não acontece nada lá dentro. Acho que tem que haver um movimento, como eu falei, citei ontem o caso do Allianz Parque, que às vezes eu passo a pé na frente do Allianz Parque e falo assim, o que está acontecendo aqui? Campeonato de videogame, ou seja, todo final de semana tem evento. Tem evento ali e precisa acontecer isso em Itaquera. Como Maracanã, o próprio Maracanã está retomando as atividades do dia a dia, Eu estou de acordo completamente com você. Agora, questão do name rights é assim, quantos estádios do Brasil tem name rights? Da América do Sul. Porque no fundo, quando o Andrés falava lá que ia ser muito fácil vender name right, não era verdade. No Brasil hoje tem um name right que pegou, que é o Allianz Parque. Isso é verdade. Porque outros que tinham o nome também, não eram falados em... Mas espera aí. Nesse novo modelo, modelo de estádio, vamos tratar aqui do futebol brasileiro. Depois da Copa do Mundo no Brasil, que aliás a FIFA faz isso no mundo inteiro, a gente acabou de ver na Rússia, né? Quem que fala em Itaipava, Fonte Nova? Por exemplo, não fala. Até porque o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não tem mais. Essa é outra discussão também, né? Há necessidade realmente de todo ano de Copa do Mundo construir esse monte de estádio, por exemplo, como foi a Arena em Sochi. Quem é que vai jogar agora naquela arena lá? Enfim, mas isso não é problema nosso a partir de agora. A questão é, dos estádios que foram construídos nesse modelo de arenas, dependendo do name rights para poder, né, explorar a arrecadação, você tem aí como os dois principais, Grêmio e Corinthians. Então, eu acho que tem um ponto que é anterior ao name right. Acho que tem que vender name right. Tem que se cobrar que venda. Mas não é tão simples vender, tanto que não tem sobrando. Os outros estádios que eu quero dizer é que eles não dependem dessa arrecadação. Mas não tem que ser. O name right é um aspecto. O ponto central, o Brasil não conseguiu transformar os estádios modernos, tanto que assim, eu acho inacreditável essa história dos estádios, que a gente passou 30 anos dizendo que os estádios brasileiros afastavam o torcedor, porque o estádio era um puleiro, e aí quando os estádios ficaram confortáveis, as pessoas acham que as arenas são insípidas. Então eu não consigo entender como é que o Brasil não consegue sair para o centro, ou é para uma ponta ou é para outra, mas tudo bem. Acho que os estádios melhoraram muito. É muito mais confortável ir, inclusive ao Morumbi. Sim. O Morumbi é um estádio que melhorou muito nos últimos 20 anos. Isso à parte. O estádio, o name rights é uma parcela. O que o estádio precisa ter é atividade. É inacreditável que o Corinthians não tenha um restaurante.
que não tem uma loja de material esportivo para vender camisa do Corinthians lá dentro. Isso é que é inacreditável. Mais do que vender o name right, como disse o Rosenberg ontem, ou disse o Andrés ontem, que quando construímos o estádio era uma realidade do país. Mas peraí, mas e hoje é outra. Loja tem, né? E tour também tem no estádio. Tem o tour, mas não tem. Não, as lojas não tem uma loja oficial. Tem uma loja oficial. Uma loja oficial. Mas é para ter uma rede de lojas, três restaurantes, duas lojas, é para ter vários pontos dentro do estádio que você faça acontecer. O Morumbi tem livraria. O Morumbi tem academia. O Morumbi tem restaurante japonês, que é um dos melhores de São Paulo. Sim. PVC. Então, isso dá movimento para o Estado. Claro. Deixa eu só ler aqui, porque eu estou recebendo aqui uma nota desse protesto, desse movimento aí, ó. Olha aqui, ó, são 3 tópicos. Primeiro deles, o estádio. Segundo, né, a publicação desses torcedores que protestam. Pagamento da dívida, o clube tem pago em dia as parcelas. Qual é a fonte utilizada para o pagamento, né? Qual a receita que o Corinthians está usando para pagar o estádio? E qual o planejamento realizado para quitar o valor do estádio nos próximos anos? Enfim, aí aqui tem outros temas. Administração, entram no ponto administrativo, aí a nota. Como está a situação financeira do clube? Ou seja, eles estão cobrando transparência. Dívida... e como a receita gerada pelos torcedores estão sendo repassadas. Ou seja, aí incorre na mesma questão aqui. Estão cobrando transparência na administração do clube, né? E aí futebol, aqui ó, e aí está entrando naquela questão que a gente estava falando. Com a saída de 7 jogadores, o Corinthians pretende repor o elenco? Qual é a previsão de chegada de novos reforços? Quais são as prioridades de contratação? Enfim, o que o Corinthians pretende fazer para que desmanches como o que está acontecendo nesse ano sejam evitados nas próximas temporadas? Aliás, está acontecendo nesse ano, aconteceu na virada de 2015 para 2016. É isso que eu estou dizendo. O Corinthians tem convivido com esse problema. Ganha títulos e no ano passado ganhou título com um elenco barato. E com um elenco que não saiu. Com um elenco que não saiu. Um elenco que não saiu, aliás, por quê? Porque era barato. Mas o Rodriguinho era barato, esse ano também saiu. Mas eu estou dizendo, o que eu estou dizendo, não eram jogadores, em 2017, não eram jogadores... como é que eu vou dizer? Que alimentavam o desejo de consumo de outros clubes, de outro mercado. E o Corinthians em 2017 era apontado como favorito a rebaixamento. Mas o Carille teve medo de perder jogadores, tanto que ele pediu manutenção. Ele falou que o maior reforço dele seria a manutenção. Manutenção de jogadores. E aconteceu. Manteve. Como é que sai dessa situação, Rodrigo? E outra coisa, transparência. Está faltando transparência na administração do Corinthians? É nisso que eu vou tocar. Você elencou uma série de perguntas agora, como isso, como aquilo, não sei o que do comunicado. Em tese, teve uma coletiva ontem com o André Sanches, com o Rosenberg, com o cara do financeiro, com o Diabo A4, para explicar, para responder todas essas perguntas. E ainda mais com esse protesto agora, a impressão que eu tive ontem é mais clara ainda. A coletiva de ontem não serviu para nada. Serviu. Eu vou dizer para quem serviu. Eu vou dizer para quem serviu para motivar essa manifestação. Coloca na tela aí a manifestação. A entrevista coletiva, vou responder a sua pergunta. A entrevista coletiva de ontem serviu para isso aí, ó. Porque ela, como não explicou nada, o torcedor quer explicações. Olha, numa boa, por isso que eu estou dizendo, se for nesse tom, se for nesse clima, sem quebra-quebra e sem baderna, numa boa, o torcedor está no direito dele. Está no direito dele. E pelos tópicos que eu li aqui, tem motivo sim para se preocupar. Não tem. Da coletiva de ontem, o Rosenberg falou sobre a arena, falou de pista de boliche, o corintiano vai na arena, vai poder cortar o cabelo, né? Não estou diminuindo essas coisas, né? Mas o torcedor quer saber, de fato, quanto o Corinthians vai pagar, quando vai pagar, como vai pagar a arena, o quanto isso implica no clube como um todo, na administração, no futebol. Desmancha até quando? Como o Corinthians pode perder jogadores tão facilmente? Todas essas perguntas que estão aí no comunicado, em tese, era o que todo torcedor corintiano, ou quem gosta de futebol, ou quem quer estar bem informado, esperava ouvir.
Aí o Andrés admite, não tem desmanche, o que aconteceu não é desmanche, poucos jogadores saíram e só sai jogador aqui que não quer ficar. Jogador que não quer ficar sai. Não importa, tá pouco se lixando se vai explicar o contrato, tempo de contrato, reforços, não. Aqui é assim, quer sair, sai, e não devo nada, e não é desmanche, é assim mesmo o futebol e é isso aí, pronto. E acabou a discussão. Qual que é o próximo tema? A Arena, aí passa pro Rosenberg. A Arena tem que ser multiuso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos Descobriu a pólvora. Descobriu a pólvora. Ele poderia ter usado esse discurso há 4 anos, em 2014, 2013. Quando a Arena foi lançada, foi criada, vamos ter a Arena, já devia ter feito com tudo, com name rights, com um restaurante, com a pista de boliche, com o salão de beleza, o que for lá, o Diaba 4. E aí vem o financeiro. O cara financeiro ali, tem um cara que foi até apresentado há 15 dias, estou aqui há 15 dias, não sei o nome do diretor ali. Estou aqui há 15 dias, assim, tipo, eu não sei nem o que está acontecendo, mas eu estou aqui na coletiva para não dizer muita coisa e vou falar. Aí o rapaz do financeiro dizendo que a situação do Corinthians é muito boa, totalmente controlada. O Corinthians tem uma dívida que é completamente equacionada. Então, se o Corinthians vai pagar... Tem uma frase do Luxemburgo que é um barato. O Corinthians tem uma dívida, pode ser 1 bilhão, pode ser mais, pode ser não sei o quê. Se vai pagar em 1 ano, em 20 anos, em 200 anos, é problema meu, tipo, é problema do Corinthians. Então tá bom. Então, para mim isso não é transparência. Quem viu aquela coletiva parecia que foi para inglês ver mesmo. Tá tudo lindo, maravilhoso, a Arena é perfeita, vai ficar ainda melhor agora. O Corinthians não tem dívida, a situação financeira é maravilhosa, há poder de investimento e não tem desmanche nenhum. Quem acompanhou essa coletiva ficou com cara de tacho. Imagina um corintiano que acompanhou que está nesse protesto, deve ter se sentido da mesma forma. Toda aquela... Foram o quê? Umas 2, 3 horas ali, né? Uma verborragia, especialmente do Rosenberg, falando e, na verdade, não dizendo nada. Mas olha aí, ó. E aí, Fábio? Olha, o protesto pacífico é sempre interessante. Eu acho bacana que não tenha violência, não tenha invasão. Agora, esse tipo de cobrança remete muito a algumas outras coisas, né? Vamos pagar a conta. Quem paga a conta? Esse torcedor, por exemplo, contribui para pagar a conta? Esse torcedor vai ao estádio, ele paga o ingresso dele, ele é sócio torcedor, ele compra produto licenciado, ele ajuda? Ele ajuda. Então ele está todo certinho, está no direito dele de cobrar, porque cadê meu dinheiro? Meu dinheiro está indo para onde? Perfeito. Quando ele começa a querer entender por que é tão baixa a multa de um jogador ou de outro, eu estava até conversando aqui com o Edmundo enquanto a matéria rolava, enfim, o Romero estava ali falando, passa pelo salário que recebe o jogador, pelo interesse que tem o clube em ficar com o atleta, porque pode fazer um novo contrato, reajustá-lo, e pela possibilidade. Às vezes ele quer ficar com o Rodriguinho, mas não tem possibilidade. E deu azar o Corinthians. O Alexandre Matos falou aqui, o Pirâmides veio em cima do Moisés. Não houve acerto, foi no Rodriguinho. Se acertasse o Moisés, o Rodriguinho, pelo menos pro Pirâmides, não ia mais. Que bateu lá no Moisés. A frase do Andrés que eu discuto Tem também... a diferença de multa aí, né? A frase do Andrés que eu discuto também é que ele fala... Eu entendo que é um jogo de palavras, mas ele fala assim... Só tinha um clube interessado. Só tinha um interessado? Não, tinha 2. Tinha o Pirâmides do Egito e o Corinthians. Mas com todo respeito ao André Sanches, ele ainda fica brabo quando a gente usa a palavra desmanche no que está acontecendo no Corinthians. Você tem um time base, campeão brasileiro de 2017. Você tem o 7º jogador desse time titular que deixa o clube. Se isso não é o desmanche, é o quê? Vocês podem me falar outra palavra? Não, tem coisas que são inevitáveis, tem coisas que você não consegue evitar. E a culpa não é dele, né, Edmundo? Não, ele está pagando uma conta e ele está só administrando os contratos vigentes. Sim, mas eu acho que o torcedor quer saber do futuro. Porque todas essas coisas que estão sendo faladas aqui, number right, contratações, isso diz respeito ao futuro. Só que, eu falei isso aqui na quarta-feira, eu não consigo entender você dizer que não tem dinheiro, mas você recusa 35 milhões para estampar um patrocinador master. Eu na escola fui pouco, mas o pouco que fui, aprendi somar, multiplicar, dividir, matemática era o meu forte. Se você tem uma folha salarial X e você tem uma receita Y, né? Você vai pagar, seus salários em dias, pagar seus compromissos em dia e vai sobrar para você reinvestir em jogadores, em time. Isso aqui. Porque as notícias elas são meio desencontradas, né?
por exemplo, o Fábio falou que essa torcida paga, quanto paga? Ela, quando bota 45 mil pessoas lá, em média, não é isso? A média do Corinthians nesse ano é 30 mil. 30 mil. Ótimo. Tá bom, que seja 30 mil. Quando bota 30 mil lá, num preço médio de R$120, dá um... 3 milhões e 600. Oi? Mil. Tá falando uma conta de 3 milhões e 600. Não é 120 o ticket médio do Corinthians, né? Não é isso tudo? Não é, acho que era isso. menor, né? 54. 54. Que seja 54, dá 1 milhão. Vou botar que seja 1 milhão. Quantos jogos joga o Corinthians por ano lá na sua arena? 35 a 40? 35 a 40? São 40 milhões. De bilheteria. Só de bilheteria. Só de bilheteria. Então é muito dinheiro, gente. Então, assim, esse dinheiro tem que ser ou para pagar o estádio, que né? Parece que fica retido. Sim. Ou para ser reinvestido no clube. E eu acho que, assim, tem que ser mais explicativo quando você vem a público para falar, até para a gente defender ou entender ou criticar. Porque eu estou de acordo com vocês, eu estava assistindo, falaram por horas e não falaram nada. A situação está em todos os números que apresentavam eram sempre positivos. O Corinthians está tendo um lucro 20%, 30% mais, em relação ao ano passado, 20%. Só que o número atual, a realidade, por exemplo, discuta que o Corinthians tinha um déficit mensal de 8 milhões de reais, melhorou a situação. Agora o déficit é de 5 milhões de reais por mês. Eu não vi ninguém falando sobre isso, ao contrário, parecia que o Corinthians estava acumulando dinheiro, capital, sendo que a questão que a gente sabe é o Corinthians no vermelho, o Corinthians com dívida a pagar, com um problema monstruoso que a gente não sabe como vai se desenrolar ao longo dos anos. E essas respostas não aconteceram. Ao contrário, parecia tirando o Andrés foi até honesto nisso, né? A turma dele que estava ali, toda se autoelogiando, se gabando do marketing, do controle financeiro, da administração. E só o Andrés que usou o termo incompetência para falar, somos incompetentes. E aí foi na contramão. Bom, esse daí é o protesto de torcedores do Corinthians. Até há pouco tempo, né? Primeiro levantamento, cerca de 400 torcedores, né? Nesse momento, em torno de 500 pessoas. Está crescendo o movimento, enfim, em frente à sede aí do Corinthians no Parque São Jorge. Então, são esses os tópicos, né? Administração, estádio e também o time, né? Reforços, quando vão chegar, enfim, e todo esse processo que o Corinthians tem sofrido aí de desmanches, né? A palavra é essa, enfim. Especialmente após grandes títulos, e isso o Corinthians também tem conquistado, é verdade. Domingo tem Vasco e Corinthians, 11 da manhã, em Brasília, no Mané Garrincha. Vamos dar uma olhadinha nos times? O Vasco está vindo de derrota na Sul-Americana, hein? Vem de derrota na Sul-Americana, vai entrar em campo aí na pressão, mas tem 2 jogos a menos no Brasileirão. E essa é a tendência de time, do Corinthians para esse jogo. Cássio Fagner, Pedro Henrique e Danilo Avelar. Gabriel e Douglas, Pedrinho, Jadson e Cleison e na frente o Romero. Você vê, no papel ainda, tendo 11 jogadores, vamos colocar aí, né? É um bom time, né? É um bom time. É um bom time. E volta a uma escalação, né? Que é os deuses do futebol escalando o time. Há uma escalação que não tem um centroavante de ofício. O Jonathan tem 3 semanas. Mas com 2 meias que resolvem, né? Pelo menos no último jogo, o Romero fez os 2 gols contra o Cruzeiro. Depois da saída do João, a entrada do Pedrinho. Então, assim, são 2 meias por dentro, não tem aquele jogador de área, mas esse meia que em alguns meses atrás, em algum pouco tempo atrás, era o Rodriguinho que estava resolvendo todas as situações, o Romero ali por dentro acabou resolvendo contra o Cruzeiro. E aí, pessoal, vocês gostam desse time aí ou tem alguém que torce o nariz para essa formação, hein? É o time possível, né? Você vai escalar o Corinthians para essa partida, dado o desmanche e os desfalques, inclusive do centroavante, isso é o que é possível fazer. Os 2 centroavantes, né? Não tem muito o que fazer. Cai um ET agora para dirigir o Corinthians, pega o elenco, vai escalar, isso aí é porque dá. A gente tá vendo o Romero ali como esse falso 9, só que pode ser um 4-2-4, né? Pode ser uma outra linha, né? Ele pode jogar ali na armação, mas as peças são essas, não tem o que fazer. Laterais, os zagueiros são os que sobraram, a xepa, né? Como é que é o fim da feira? Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. A gente tá falando aqui do Corinthians, é o time que dá pra escalar. E a gente falou muito aqui no Expediente Futebol de um Palmeiras milionário com várias opções, pode montar 2, quem sabe até 3 times para jogar aí a temporada.
Só que nesse momento a diferença é de 1 ponto, tá? O Palmeiras tem 23 pontos e o Corinthians, com todos esses problemas, tem 22. É verdade. E aí? Mas aí é um 0x0. O que eu falei, a expressão que eu usei ontem foi, é um 0x0. Palmeiras e Corinthians são 2 decepções do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras em 7º lugar, o Corinthians em 8º. Imaginava-se que os dois estariam na frente. O ponto é que o Corinthians perdeu mais jogadores, teve mais problemas, perdeu o técnico. Tem vários pontos aí, né? Por um PVC? aspecto que é. Tem outro ponto que o Corinthians tem muito menos recursos, como a gente está acabando de falar. Tem Corinthians muito mais problema administrativo para resolver do que o Palmeiras. É campeão brasileiro e é campeão paulista em cima do Palmeiras. O Corinthians arrecada mais dinheiro em televisão do que o Palmeiras. Tá? Isso é verdade também. O Corinthians tem menos dinheiro Mas ao a arrecadação todo do Palmeiras é muito maior. É maior hoje em dia porque o Corinthians não conseguiu fazer a arrecadação, que é um dos pontos da campanha do Andrés. O Andrés saiu com uma arrecadação em torno de 350 milhões de reais por ano e 6 anos depois a arrecadação é a mesma. O potencial de arrecadação do Corinthians é muito maior. O Corinthians não conseguiu fazer. Mas, não tem bilheteria? Bilheteria não é dele, né? Mas faz parte da arrecadação. Não tem hoje mas contabiliza. o patrocinador tem mais. potencial para arrecadar mais do que isso. Claro. Você não tem. O Palmeiras conseguiu passar a ser um time que faz, como se falava na Inglaterra dos anos 90, fazer 1/3 de arrecadação de bilheteria, 1/3 de arrecadação de televisão, 1/3 de arrecadação de patrocínios. O Corinthians não conseguiu fazer isso ainda, até por causa da questão que a gente falou. O naming right, que é difícil vender, mas tem que vender. Eu acho que sim, no total, quando o campeonato começou, com dificuldades de um lado e outras dificuldades menores do outro, a gente imaginava que Corinthians e Palmeiras estariam disputando o título. Sim. E não estão. Por isso que eu falo que é um 0x0. O placar no Brasileiro, Corinthians e Palmeiras, é 0x0. É verdade. Ninguém conseguiu decolar. Vamos ver o Vasco? Vamos ver o Vasco como é que vem para esse jogo aí contra o Corinthians, 11 da manhã, em domingo, lá no Mané Garrincha. Olha aí, ó, Martin Silva, Luiz Gustavo, Breno, Ricardo Graça e Ramon. Olha o Ramon aí, pintando do lado esquerdo de novo, hein? Desábato, Andrei, Iago Pikachu, Wagner, Kelvin ou Evander e o Andrés Rios. Dá para apontar um favorito nesse confronto aí? Porque eu tô falando da campanha do Corinthians aqui, o Vasco João Guilherme com não tá aqui dois... hoje, né? Não, o João Guilherme... volta a segunda, diz a lenda que volta a segunda o nosso João. Do empate? O Vasco também, com tantos problemas que a gente vive listando aqui, tem 2 jogos a menos do que todos os adversários do Brasileiro e tá ali, ó, na 11ª colocação com 19 pontos. Por exemplo, se ganhar esse jogo aí, ó, vai se igualar ao Corinthians. Vai ficar também com 22 pontos. E com 2 jogos a menos. E com Exatamente. A força do Vasco é São Januário e a sua torcida. Mas então, em Garrincha tem muita torcida, não tem, Edmundo? É um torcedor diferente. É? E o estádio acaba sendo neutro. Garrincha, em Brasília, em Garrincha, no Mané Garrincha. O estádio acaba sendo neutro. não acho que foi um bom negócio técnico. Deve ter sido um ótimo negócio financeiramente. Né? Mas eu não pago a conta. Quem paga a conta tem que fazer o que é melhor para as finanças do clube. Se fosse em São Januário... Você apostaria no Vasco? Eu apostaria no Vasco. Lá no Mané Garrincha, eu vou cantar o hino do empate. Você vai cantar o hino do empate? O Vasco e Corinthians em Brasília quebrou o pau, tivemos problemas ali com o mando e tudo, né? Principalmente quem é mandante da partida, poderia se preocupar também com esse lado, né? E foi assim também, teve um Flamengo e Palmeiras também em Brasília, né? É que acho que é mais difícil você controlar esse tipo de coisa. São torcidas que são, não vou dizer inimigas, né? Torcidas rivais, né? A torcida do Vasco é aliada da torcida do Palmeiras. A torcida do Corinthians é aliada de parte da torcida do Flamengo. Por isso que tem esses confrontos. Tem alguns choques que, né, mais ou menos comum quando tem encontro de organizadas, tem confronto. Em Brasília fica mais difícil de você controlar isso. Pode, né? Tomara que não aconteça nada, espero que não aconteça nada. Mas é uma pena que eles canalizem toda essa força, todo esse potencial para fazer alianças para brigar. A verdade é essa, né? Quando eles poderiam se unir, se juntar, todas as torcidas organizadas, fazer uma associação muito forte e, olha,
poderiam hoje, inclusive... Levantar recursos. Levantar recursos e gerar emprego, olha, tanta coisa positiva. Mas não, são alianças para um proteger o outro, porque precisa de proteção. Senão o cara apanha, senão o cara bate, senão o cara muitas vezes morre. Acredite se quiser, né? E estamos falando do século XXI, em 2018. É lamentável. Esse time do Vasco, você pode analisar pós-Copa do Mundo, totalmente diferente do que foi até a Copa do Mundo, né? Primeiro que não é um time que vira saco de pancadas, como estava sendo. Chegava lá, batia, ganhava, levava 3 pontos e o Vasco ficava atordoado. Ah, mas perdeu 3-1. Primeiro estava na altitude, sem 4 titulares, em especial o Breno, que deu uma força defensiva ali e ajustou com o Ricardo Graça, que cresceu, o menino cresceu ao lado do Breno. O De Sábado também estava fora, que é outro jogador que faz parte daquele setor de marcação. Então, assim, é um Vasco que depois da Copa do Mundo venceu o Bahia, mas não levou a classificação porque perdeu 3-0, mas venceu em casa, empatou com o Fluminense em casa, venceu o Grêmio em casa e aí perdeu para a LDU. Então, assim, é um Vasco diferente, que mostra a sua força, como disse Edmundo, com o seu torcedor, e agora vai ter que medir forças fora, porque a sequência é Mané Garrincha, que é neutro, verdade? Depois São Paulo e Palmeiras fora. Se o Vasco quer ficar em águas tranquilas nessa competição, ele vai ter que beliscar ponto fora. Ah, mas é o São Paulo que está brigando pela liderança, é um Palmeiras que virá com o Filipão? Tem que ser. Não tem sequência fácil para ninguém. Olha o São Paulo pós-Copa do Mundo. Só pegou pedreira, Flamengo, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro, os 2 últimos jogos fora de casa. Então não tem jeito. Sim. E aí, hein, pessoal? Rodrigo Bueno, você estava falando aí, mas você não cravou teu favorito para esse jogo aí. Porque realmente é difícil, Um jogo né? sem favorito. Eu acho que Corinthians, acho que tem um time mais acertado. O time do Corinthians é um time mais pronto. Eu não desdenhei do time do Corinthians, não vou fazer longe disso, né? Falei que é um time justo porque não tem tanta opção, não tem tanta peça para você trocar ali. Mas é um time com Pedrinho, com Cleison aberto. O Romero não é o jogador dos sonhos de ninguém, acho que nem do corintiano, mas ele é útil, resolve. Eu acho que o Corinthians tem um time mais acertado, mais pronto, um time mais confiável. Por isso, talvez, o fato de o jogo não ser no Rio de Janeiro, em São Januário, minimiza o mando. Então, acho que o Corinthians tem boas condições de conseguir uma vitória. Me parece um time ligeiramente favorito, mas é um jogo de difícil prognóstico. Olha, vamos dar uma checada aí. Eu estou recebendo um vídeo aqui, está sendo atribuído ao Flamengo, a conta do Flamengo, hein? Que seria o anúncio do Vitinho. Se a gente puder checar aí a conta oficial do Flamengo no Twitter. Ó, tá aqui, ó. Às vezes, o sonho de moleque demora a se concretizar. Confirmado. A esperança nasce, a ansiedade cresce e o menino dribla os obstáculos para brilhar com o mando sagrado. Oficial. Tá aí, portanto, o Vitinho anunciado pelo Flamengo agora. Há um minuto. Como novo reforço do clube. Portanto, Vitinho se despediu hoje à tarde no Brasil, noite na Rússia, do CSKA com o título, campeão da Supercopa da Rússia. E tá aí, ó, o post oficial em primeira mão. Acabou de ser publicado pelo Flamengo, você está vendo aqui no Expediente Futebol. Bem-vindo, Vitinho. Arrebenta com o manto sagrado. Sonho de moleque é a hashtag agora que com certeza vai virar trend topic rapidinho com a torcida do Flamengo, né? Torcedor do Flamengo, animado, gostou, chegada do Vitinho, participe, a hashtag do Expediente Futebol. Vamos arrematar rapidinho aqui, num giro aqui com vocês. Vitinho no Flamengo, Edmundo. Ótimo. Ele é muito semelhante, não estou comparando ele com o Vinícius Júnior, é muito semelhante a maneira de jogar com o do Vinícius Júnior, né? Jogador de extrema velocidade, muito boa técnica e joga pelo lado esquerdo. Então, assim, a única coisa questionável, mas tem tanto mercado hoje, se o Flamengo consegue recuperar depois esse investimento que está sendo feito. Mas, tecnicamente, é uma excelente contratação. E aí, PVC? Aquilo que eu falei, ele tem o lado esquerdo, ele tem o drible, ele tem velocidade, ele tem gol. Ele tem características que o Vinícius Júnior tinha. Então, para substituir, a escolha é justa. A questão é caro, mas é justo. Gostou, Rodrigo Bueno? É uma boa para o Flamengo. Qual patamar que o Vitinho coloca o Flamengo para essa sequência de temporada aí?
que é um bom reforço, é um bom jogador para o futebol brasileiro, como é para o futebol russo. Né? Eu coloco o Campeonato Brasileiro num segundo patamar no mundo. O Vitinho, para o futebol brasileiro, assim como para o futebol russo, é um cara que pode se destacar. Então, eu acho que ele deixa o Flamengo numa boa condição, ou mantém o Flamengo numa boa condição para disputar títulos. E eu acho que a gente está falando do Vasco agora, o Vasco pode ser, não é uma resposta ao Vitinho, mas recebi a informação que o Vasco está tentando a contratação do Marco Ruben do Rosário Central. Né? Bom jogador, hein? Aí a gente pode comparar, né? Vamos, o Vasco, foi Libertadores, foi 2016 que ele arrebentou no Rosário? Foi. Então você imagina se daqui a pouco, só dando que é interesse, tá longe ainda o Vasco de fechar, mas e tem o Max Lopes então, pra estrear, daqui a pouco aparece Vasco Oficial, bem-vindo Marco Ruben, arrebenta com o Vascão, sonho da colina. Sonho de moleque. Então, hashtag arrebenta da colina, tal. Aí vai começar a comparar. Quem que é melhor, o Vitinho ou o Marco Ruben? Né? Que como a gente falou, são dois jogadores que tiveram destaque em algum momento recente, pode ter a briga. Mas eu concordo, para um clube brasileiro, pagar o valor que o Flamengo pagou pelo Vitinho tem que ter coragem. Além de ter saúde financeira, o Flamengo melhorou nesse aspecto, precisa ter coragem. Né? O Vitinho ainda é relativamente novo, tem futuro, 4 anos de contrato, mas... é a maior contratação da história do Flamengo, né? Acho que não é nem questão de a gente analisar a questão técnica ou não. O Flamengo faz a maior contratação, a contratação mais vultosa da sua história. Fala maior contratação, né? Pode ser não der certo. Contratação mais cara da história do Flamengo, então... A maior contratação da história do Flamengo foi o Zico. Não foi contratado. Olha aqui, ó, já está o Antônio Montanaro aqui, dizendo ótimo reforço para o Flamengo. O Marcos Henrique, o ataque precioso do Mengão vai ser Vitinho, Guerreiro e Uribe. Pode jogar os 3 sim, e está querendo já, segundo o Marcos Henrique, está querendo a permanência do Guerreiro. Enfim, a galera já invadiu aqui a hashtag Expediente Futebol, olha. José Alexandre, grande contratação do Mengão, Vitinho, vai jogar muito, é novo e tem talento. Aí tem o Ramon aqui, 1000 Grau, que tá dando uma cornetada, viu, Rodrigo? Tá dizendo, tá botando uma risada. Marco Ruben maior que Vitinho, sem dúvida. Será? Olha aí, ó. Paulo Sérgio Vieira já tá dizendo que é Vitinho mais 10 no Flamengo. Olha o Isaías Souza aqui, ó. Isso que é malandragem. Venderam o Negueba Júnior? Ele tá dando cornetada no Vinícius Júnior. Por um dinheirão e comprar um bom jogador como o Vitinho. O Vitinho é melhor que o Everton, que tá no São Paulo? Ele tá fazendo uma crítica aqui, hein? Essa é a questão. O que é melhor? O que era melhor? Investir, manter o Everton que tá no São Paulo ou contratar o Vitinho? Manter o Everton acho que era mais barato. Mas ele tem menos gols. Mas você não teria poder de revenda como você tem com o Vitinho. O Vitinho é um investimento... Vitinho, 24 anos. 24 anos, você está trazendo um menino para o Brasil de volta. 10 milhões de euros. É alta, a cifra é alta, sem dúvida nenhuma. Agora você vai ter um ganho técnico. E imagina o seguinte, uma conta rápida. O Flamengo, o Vitinho estreia, é regularizado na Copa do Brasil e tem até segunda-feira para regularizar, dia 30. Ele estreia... Flamengo avança e bate campeão da Copa do Brasil. Esse investimento financeiro já veio de volta, só na premiação. E ele foi importante. Não pode ser fazer o gol do título? Eu acho uma ótima contratação. Acho uma ótima contratação. É muito bom jogador o Vitinho. Anos. Muito bom jogador o Vitinho. Agora, o Isaías lembra bem aqui na hashtag, né? É pra gente refletir, mas aí é um modelo de negócio, não adianta, né? A gente não vai nunca comparar nosso patamar econômico com a Europa, mas poderia realmente pra gente refletir. Vinícius Júnior tá saindo aí por quantos 45 milhões de euros. De euros, né? E o Vitinho 4 vezes, 45 milhões de reais. De reais. É diferente, são 160 milhões de reais. É muita diferença. É diferente. É diferente, Isaías. Tem razão, é diferente. Isso, assim, acho que é um investimento que vale. Se o Flamengo pode fazer esse investimento, não está comprometendo o lado financeiro do Flamengo, vai ficar pendurado, não vai ter protesto depois da torcida que não paga. Eu vou repetir uma coisa que eu acho que vale repetir. Competir com a Europa não é competir com a Europa, mas é engraçado, né? A Alemanha é a maior economia da Europa, mas não é a maior economia do futebol europeu. É verdade. Então a economia do futebol brasileiro podia ser muito maior do que é. Bom, olha aqui, ó, você, torcedor do Flamengo, siga participando aí. E aí, Vitinho, confirmado como novo reforço do Flamengo? Mande aí a sua mensagem, sua opinião aqui na hashtag Expediente Futebol. A gente vai para uma rápida paradinha, mas na sequência, hein? Vamos falar do São Paulo? O torcedor do Flamengo brinca, segue o líder. São Paulo tá seguindo, tá a 2 pontos e pode, por que não, assumir a liderança nesse final de semana. Será São Paulo vai jogar contra o Cruzeiro fora em Belo Horizonte. Então será o nosso assunto daqui a pouquinho. Tem Bolão Fox também, hein? Fique aí, tem o Bolão Fox da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.